Vamos lá, todo mundo vendo. Todo mundo vendo. Tô no... O melhor que está tendo. O simpático ativa o coração. O parasimpático desativa o coração. Em outras palavras, o simpático faz o coração bater mais rápido. O parasimpático faz o coração bater mais devagar. Se um paciente está com uma crise de taquicardia paroxística supraventricular, você ensina para ele a deitar na posição do Trendelenburg, com o pé mais alto que a cabeça, manda ele engolir um miolo de pão e manda ele fazer a manobra de Valsalva. Ó. Primeiro, como é que você faz essa manobra de Valsalva? Bem, primeiro, quando você faz um esforço, por exemplo, para evacuar, isso é manobra de Valsalva. Então, quando você está fazendo aquele esforço para evacuar, chama-se fase de pressão da manobra de Valsalva. E logo após a parada do esforço, se chama fase de liberação da manobra de Valsalva. Então você tem a fase de pressão e tem a fase de liberação. Na prática, você pode também fazer a manobra de Valsalva assim, ó, pega a mão cheia, coloca sobre a boca e faz assim, ó. Começa a soprar. Quando você faz isso, com a boca fechada, você está fazendo a manobra de Valsalva. O que acontece, isso é que é importante, quando eu estou fazendo pressão da manobra de Valsalva? Todos os volumes cardíacos diminuem. Eu diminuo a quantidade de sangue em todo o coração. Aurícula direita, aurícula esquerda, ventrículo esquerdo e ventrículo direito. Então, todos os sopros da cardiologia diminuem. Todos os fenômenos auscultatórios diminuem com essa manobra. Aí, de repente, não precisa ir para o pronto-socorro. Curou a taquicardia paroxística supraventricular. O que eu fiz? Eu criei uma série de manobras, eu pus ele em Trendelenburg, eu mandei ele engolir um miolo de pão, e eu fiz ele fazer a manobra de Valsalva, eu aumentei o tônus vagal dele tanto que o tônus vagal tirou ele da arritmia. Entendeu? Quem tem crise de taquicardia paroxística supraventricular recorrente, acaba aprendendo esses macetes, senão tem toda madrugada, tem que ir para o pronto-socorro para tomar uma injeção de verapamil na veia. Entendeu? Por quê? Porque isso aí, quando esse sistema se manifesta, ele cria um pathway e se perpetua. Eu me lembro, eu trabalhava no Procardíaco, no Rio de Janeiro, como cardiologista, eu fazia o mestrado em cardiologia na Pontifícia Universidade Católica, e apareceu lá um sujeito, que era dono de um jornal no Rio, famoso na época, e ele entrou no Procardíaco com a injeção, ele disse, quem é o médico de plantão? Eu falei, sou eu. Eu quero que você me injete isso aqui. Eu falei, o que é isso? Isso aqui, quem me receitou foi um ganhador de prêmio Nobel, Bernard Laun, a maior autoridade em arritmia no mundo, em Boston. Mais tarde eu fui trabalhar com o Bernard Laun, coincidência. Briguei até com o Bernard Laun, tivemos um episódio lá que depois um dia eu posso contar para vocês. Aí eu falei assim, mas eu tenho aqui algo melhor para você do que isso aí. E ele tinha uma norepinefrina, que ia aumentar a pressão por mecanismo reflexo e atuar o vago. Eu falei, eu tenho uma coisa chamada verapamil, que antes de eu terminar a injeção, você vai sair da arritmia. Aí ele falou, então me mostra. Não funciona em 100% dos casos, funciona em 90%. Mas aquele dia eu estava de sorte. Tirei ele da arritmia. No dia seguinte, ele põe na primeira página do jornal dele. Dr. Laí Ribeiro descobre a cura para crise de taquicardia paroxística supraventricular. Eu tinha um consultório ali no Flamengo, aí deu assim umas 60 pessoas na fila para eu atender, todas com a mesma doença. Então eu tive os casos mais variados. Eu tive a história de um padre que toda sexta-feira, às 6 horas da tarde, ele tinha uma crise de taquicardia paroxística supraventricular. Falou, doutor, quando eu decidi largar a batina, deixar de ser padre, era uma sexta-feira, às 6 horas da tarde. Eu desenvolvi uma crise dessa. Toda sexta-feira, às 6 horas da tarde, eu desenvolvo. Eu tenho uma crise de taquicardia paroxística. Você vê como é que tem o psicológico envolvido. Pois aí, muito bem. Agora aqui já é o contrário. Olha só. Enquanto o simpático ativa o coração e o parasimpático desativa, já no intestino é o contrário. O parasimpático ativa, o simpático desativa. Então, por isso que diz, ó, depende da localização. Então não é uma coisa assim, esse é ativador, aquele é inibidor. Ele é localizado, depende de que órgão você estiver falando. E isso faz uma diferença enorme. Claro, quando você dá um remédio para resolver um problema num lugar, você pode piorar o problema no outro lugar. É aquela história do equilíbrio.
Né? Aqui está um coração em caos, aqui está um coração em coerência. Quando eu tenho uma coerência cardíaca, imediatamente isso repercute no sistema nervoso central. Por que eu estou mostrando isso? Porque vou falar de cérebro, vou falar de aumento de inteligência. Mas eu tenho que levar em consideração o seguinte: eu tenho que levar em consideração que se o meu coração não estiver certo, dificilmente eu vou ser um cara super inteligente. Porque o coração interfere no cérebro. A atividade, atividade eletrônica do coração, do poder eletromagnético do cardíaco, é 100 vezes maior do que o poder eletromagnético cerebral. Tanto é que o eletrocardiograma é feito em milivolts e o eletroencefalograma em microvolts. Então ele tem um impacto enorme. Cada vez que o coração pulsa, todas as células recebem essa pulsação, inclusive as células neuronais. Então o sistema nervoso entérico está aqui, nós não vamos estudá-lo. Deixa eu trazer de volta isso aqui. Então hoje eu vejo a medicina assim, ó: antioxidação, anti-inflamação, antiglicação, supermetilação. Acho que esse é o médico do futuro. Ele está focado em 4 parâmetros. Ele vai diminuir a oxidação do paciente, ele vai diminuir a inflamação do paciente, ele vai diminuir a glicação do paciente e ele vai consertar a metilação do paciente. Quando você fizer esses 4 parâmetros aqui e eles estiverem adequados, a doença vai embora. Doença não tem nome, nós é que damos nomes. Doença é um desequilíbrio. Na hora que eu equilibrar, ela vai embora. Então, os nutrientes nootrópicos, que eu chamo, eu tomei a liberdade de chamá-los de nutrientes nootrópicos, eles vão, direta ou indiretamente, causar isso aqui. Ó. Ou eles são antioxidantes, ou eles são anti-inflamatórios, ou eles são antiglicantes, ou eles são supermetiladores. Então, é aí que vai resumir todo esse trabalho que nós vamos apresentar para você. Não é preciso dizer que também o seu estilo de vida, o seu meio ambiente, interfere profundamente no seu cérebro. Porque, por exemplo, se você fala no celular o dia inteiro, eu aconselho que você tenha um dispositivo para o celular ficar longe do seu cérebro. Porque o celular é uma micro-onda. É como se fosse um micro-onda. E ele atinge o cérebro inteiro. Quanto mais jovem for a pessoa que está falando no telefone, pior. Porque, por exemplo, uma criança, a calota craniana tem uma espessura metade de um adulto. Então essas ondas eletromagnéticas penetram com mais facilidade. Tanto é que você vê um aumento de tumor cerebral em criança no mundo, principalmente nos Estados Unidos, principalmente na Califórnia, onde os pais dão para as crianças com 7, 8 anos de idade um celular e acham aquilo bonitinho. Então eles começam a achar que aquilo é brinquedo e o médico não dá bola. Como ele não vê a onda eletromagnética, ele acha que isso é bobagem. Mas se você for estudar os trabalhos científicos, você vai ver que muita disfunção cerebral, o indivíduo que entrou no seu consultório com disfunção cerebral, você tem que limitar o uso do celular. Porque o celular é para ele uma toxina. Tá? O meu celular sempre está aqui, ó. Sabe como? Desligado. Eu não sou escravo dele. Eu estudei e trabalhei o suficiente para não ser escravo de uma porcaria dessa. Eu que mando nele, ele não manda em mim, não. A hora que eu quiser, eu ligo ele. Agora, se eu carregar ele ligado, meu amigo, eu estou procurando problema. Porque agora eu virei, principalmente um iPhone da vida, eu viro uma estação de retransmissão. Porque os iPhones usam os celulares para transmitir. Mesmo eu não estando falando, se o meu iPhone estiver ligado, eu estou sendo uma emissão de transferência de informação. Está sendo usado como base. E está passando por mim as micro-ondas. Então eu tenho que desligá-lo. Para tentar reverter a taquicardia supraventricular sem uso da medicação. Primeiro o paciente vai soprar uma seringa de 10. A ideia é ele tentar empurrar o vento enquanto ele está soprando por mais ou menos 15 segundos. E aí a gente deita o paciente e eleva os membros na mesma hora. Vamos começar? Vamos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Perfeito.
Não pode não, é um site científico. A nota que você dá de 1 a 10. Eu espero que você ajude a divulgar isso aí. Passa isso para os amigos. Um presente, mandar esse link. E se ainda não recebe os áudios incríveis e gratuitos do Dr. Lair, mande um WhatsApp com a palavra "Eu quero" para o número DDD 35 988 26 1891. Os amigos, um presente, mandar esse link.